Fala, Mentalidades! Seja bem-vindo a mais um episódio do Mentalidade Criativa. Eu sou a Ariel Marcondes e, gente, no episódio de hoje está babado. A gente tá recebendo ela, que é modelo. Ela que faz um de tudo. Ela que é trilhões de coisas, tá? Ela é viajante também, porque ela viaja, gente. Babada. Ela vai estar falando tudo isso aqui hoje. Com vocês, Geise Benatti. Geisa Benatti. Jay-Z. Geise Benatti, sorry. Muito prazer, muito obrigada por estar aqui, mulher, por aceitar meu convite. Obrigada. Uma primeira pergunta que eu sempre faço pra todo mundo que vem é: quem é Geisa? De Geisa pra Geisa, quem é Geisa? Então, tem a Jay-Z e tem a Benatti, que é o meu alter ego, né? A Benatti, ela nasceu há muitos anos, só que agora que ela começou a tomar força, que é quando eu trabalho, que é quando eu preciso de colocar, assim, uma força maior em algum trabalho, aí entra a Benatti em cena. E, assim, eu gosto muito da Benatti porque, querendo ou não, ela me faz chegar a certos lugares, né? Que às vezes eu tenho que deixar a Geise, que é aquela coisa mais do meu passado, aquela coisa mais pessoal, sabe? Que é dores, medos, essas coisas, e com a Benatti eu não sinto isso. Então, por isso que, pra mim, a Benatti é. É tudo. Achei É. interessante porque, eu não sei se você sabe, muita gente nem sabe. Mas o meu nome de nascimento nem é Ariel. Aham. É porque todo Sério? mundo me conhece como Ariel. Aham. Mas é Gabriel. Só que em determinada época na minha vida também eu falei, ai, gente, não me vejo com esse nome. Sabe, as pessoas, Gabriel, me via muito como xingamento. Não sei por quê. E aí eu, ai, gente, não quero. Aí eu falava pra minha mãe, mãe, eu quero trocar de nome. A minha mãe assim, como? Só depois de 18 anos. Aham. Aí eu fiz 18 anos, troquei pra Ariel. Até no cartório eu fiz. E ninguém me conhece como Gabriel. Tá? Sim, Ninguém. Tipo, o porque no Gabriel. seu Instagram tudo já é Ariel, né? Tipo, já faz tempo. Ninguém nem fala, mas eu entendo essa questão. E é até um pouco reflexível também, né? Sim, sim. Eu acho super. E a gente se conheceu no Rio de Janeiro, pra quem não sabe. É. Tá, tô num babadinho. E ela vai contar pra gente como que foi essa história do Rio de Janeiro, como você chegou lá. Porque você não é carioca. Não, não. Sou Não é? mineira. Mineira, Ai, que gente. delícia, pão de queijo. Ai, Sim. gente. A melhor comida do Brasil A tem melhor Minas. comida. Não, mas é verdade, é uma comida gostosíssima. Sim, sim, Tá sim. ali com Salvador, com Bahia, tá Sim. em meio a Sim, meio, tá sim. equilibrado. E todo mineiro vai falar isso também. Que a comida de Minas é melhor. Nossa, é uma delícia. Uhum. Mas conte um pouco como que foi essa trajetória pro Rio de Janeiro e afins. Então, foi uma situação, assim, pessoal, na verdade. Porque eu já, assim, o Ariel fala que eu trabalhei de tudo, e realmente, gente. É porque até eu chegar hoje, com 30 anos, na onde que eu realmente, parece que eu nasci para fazer isso, demorou muito. E não é só, demorou porque você foi tentar outras coisas, não. É porque a oportunidade pra gente funciona bem diferente, né? A gente muitas vezes tem que criar a nossa oportunidade. E foi isso. Às vezes, coisas que, sei lá, entrando no assunto agora, já abordando isso, que se eu fosse uma menina magra ou uma menina branca, Amo. eu teria chegado em certos lugares mais novas. Sim. Mas agora, com a minha idade, com a minha mentalidade, aí sim, agora que eu cheguei. Só que, o que acontece? O Rio, ele foi, assim, um passo muito de coragem para mim, sabe? Porque o Rio, ele eu já tinha muitos sonhos, assim, de morar, de ficar um tempo em praia, em litoral, porque eu acho que tem tudo a ver comigo também. Eu gosto Sim. muito do sol, sabe? E o Rio eu fui há mais ou menos o quê? Quando eu estava com 22, eu fui para o Rio, apaixonei, primeira vez que eu fui para o Rio. E primeira vez que eu Olha, conheci o mar. Detalhe, foi a primeira vez que eu que conheci o mar. Sim, delícia. aí eu apaixonei com o Rio. Aí eu apaixonei, mas aquela paixão diferente, que todo mundo que já foi para o Rio vai me entender. Amo. Mas aí quando eu cheguei lá no Rio, eu senti aquela coisa diferente, aquela paixão. Fiquei por pouco tempo. Depois comecei a ir e voltar, só viajando. E aí eu trabalhei de muitas coisas
E deu aquela crise existencial. Hum. Quando você chega naquele momento que você já fez de tudo, já trabalhou de tudo, e você tá ganhando um salário mínimo, e você fala assim, cara, o que será que isso tá me trazendo? O que será? E aí foi quando eu entrei em depressão. Tive depressão. Já tinha tido outros episódios de depressão, só que esse foi, assim, um insight pra mim. E aí foi quando eu falei, cara, se não for agora, é quando? Exatamente, um pontapé, né, inicial. Exato. E aí foi numa situação bem delicada familiar, que meu pai estava doente e tal, e que eu tomei essa decisão. Mas eu fui pro Rio para fazer serviço voluntário. Fazer serviço voluntário, que é onde que eu te conheci. Ai, foi maravilhoso, aliás. Sim, fiz serviço voluntário lá. E aí, num hostel. E como que era isso, tipo, de se voluntariar? Eu sempre tive curiosidade, eu sempre, eu queria fazer, mas como que faz? Então, é uma plataforma. Eu, inclusive, sou embaixadora dessa plataforma. Mentira! Sim, Fala mais. chama Worldpackers. Aí, essa plataforma, você troca serviço por acomodação e, às vezes, comida. E é no mundo inteiro. Aí tem hostel, tem casa de família, tem fazenda, que se aprende cultivo, todas essas coisas. E aí, eu fui, paguei a inscrição, né, uma taxa lá que você paga, e eu fiz pro Rio. Falei, vou começar aqui no Rio. Eu tive intenção de viajar, tinha, né? Intenção de viajar. Mas o Rio, eu falei, cara, eu vou fazer o Rio. E aí, no Rio, eu fui e fiquei 4 meses fazendo serviço voluntário no Rio. Você ficou só 4 meses lá? Só 4 meses no Rio. Mas, assim, abriu muita porta pra mim, porque eu falava inglês básico, agora eu falo intermediário. Já aumentou o nível, já é uma outra história. Exato. E aí que eu conheci muita gente estrangeira. Conheci muita gente. E isso que fez, assim, minha mente... O mundo não é só aquilo que eu tava vivendo em Minas, né? Sim. O mundo... Mal sabia eu que eu estava passo para ir pro mundo mesmo, né? Porque Literalmente. depois eu fui. E aí, o Rio, assim... eu tenho carinho demais pelaquela cidade. Ai, Porque eu tive que me reinventar muitas vezes ali, né? Reinventar meus sonhos, o que eu queria. O serviço voluntário, ele é uma coisa que traz esse gancho muito para dentro da gente. Porque você está fazendo o serviço ali e financeiramente você não está ganhando nada em troca. Mas espiritualmente, emocionalmente e até culturalmente falando, você está ganhando muito, muito. E como que fazia com essa questão financeira? Tipo, tinha que trabalhar por fora? Como que vocês faziam? Então, geralmente, quem faz serviço voluntário economiza um tempo e deixa um dinheiro guardado para fazer serviço voluntário, né? Porque tem lugares que você não gasta nada, né? Porque você mora lá, você rouba tudo, você mora. E aí eu fui e nesse hostel que eu trabalhava, eu tinha que comprar minha refeição, mas era isso. E acaba que é uma forma de você viajar como um nômade mesmo. De lugar em lugar, você não tem casa fixa. Nossa, mas eu lembro de você, eu lembro dessa época. Porque pra mim também foi muito especial, assim, sabe? Aham. Sabe quando você tá no comodismo? Sim. Tipo assim, eu já tô ótimo do jeito que eu tô vivendo, e afins, e afins. Falei, era isso. Era a minha vidinha. Todo dia a mesma coisa. Aí saí de férias, falei assim, cara, eu ia pra um outro lugar, não deu certo. E aí meus amigos falaram assim, amigo, vamos pro Rio de Janeiro? Assim, nada. Eu falei, sério, amigos? Aham. Aí eu, tá, vamos, tá vendo, né? Só que assim, um rolê 0800, né? Sem Sim, dinheiro. óbvio. Porque assim, eu já tinha pago todas as minhas contas, eu falei, o que sobrar a gente vai. Aí, tipo assim, só que eu sou aquela pessoa do rolê. Não sei se você é assim também. Que, tipo assim, você marca com todo mundo de ir no lugar, viajar e afins. Aí você mesmo pega e acaba organizando tudo de todo mundo. Sim. Foi negócio assim que do aconteceu. controle. Foi assim que me aconteceu. Sim. Aí liguei lá no hostel. Não sei o que, não sei o que, não sei o que. E ligando, e vendo e tal. Acabou que a gente chegou lá no seu hostel. E pra mim, por isso que eu falo que quando eu lembro de você, eu lembro muito dessa época. Porque eu cheguei lá com uma visão. E eu saí de lá com uma visão completamente diferente. De tipo assim, cara, eu tenho muito pra passar ainda pro mundo. Então, eu preciso que o mundo me veja também.
E aí, a partir desse momento que veio um insight de vir pra São Paulo, que eu conheci a Luna, conheci você. E eu tava até lembrando hoje, vindo pra cá, Aham, que quando a gente se despediu, a gente tirou uma foto e tal, sim. né? Eu ainda postei a foto e te marquei. E aí, da marcação, a gente começou a conversar no Insta. Sim. Só que daí, eu voltando pra minha cidade, a gente tava marcando de sair. Tipo, vamos sair em São Paulo, não sei o que, não sei o que. Eu nem morava aqui ainda. E hoje tá acontecendo, depois de 1 ano e meio. 1 ano e meio? 1 ano e pouco. Nosso encontro foi um portal. Foi um portal, exatamente. Foi um portal É pra uma tudo coisa começar muito ali. energética, né? Sim, foi. E eu lembro que vocês falavam muito sobre energia lá, né? Essas Sim, coisas. sim. E principalmente também eu acredito muito que o Rio tem essa energia, né? O Rio de Janeiro. Mas em si o hostel que eu tava também, nossa, tipo, eu acho que você conseguiu sentir um pouco da energia Demais, do demais. hostel. Era E gostoso. eu acredito que tudo tem um propósito, né? Então, depois de um ano ali que a gente aqui, né? Então, Exatamente. foi depois que a gente se conheceu. Eu acredito muito que cada pessoa que passa na nossa vida, ela tem uma missão. Uhum. E isso também me faz encarar a vida com mais leveza. Porque tudo é inconstante o tempo inteiro. E eu acho que isso liberta a gente. No sentido que talvez a gente queira muitas vezes possuir algo. E o serviço voluntário me fez pensar isso. A gente quer muito possuir alguma coisa, quando na verdade a gente não é dono de nada. Exato. A gente é dono só do presente, daquele momento e das nossas ações. Só isso, mais nada. Então, se a gente é dono do nosso momento, do presente ali daquelas ações, por que a gente, tipo assim, vai importar às vezes como uma coisa negativa que o outro tá falando, ou como uma situação muito ruim que passou na nossa vida? Sim. Porque não depende da gente. Então, o que eu posso controlar é como eu vou sentir. E isso que moldou muito minha forma de pensar, principalmente profissionalmente falando. E amadureceu muito, né? Sim, sim, muito, muito. Eu acho que é o primordial, o amadurecimento, né? Uhum. E como que você chegou nessa fase de modelo, assim? Você já era antes? Como que era? Eu vi que você já é formada também em moda, não é? Alguma coisa do tipo? Sim, Me conta sim, sou isso. formada em figurinista e eu fiz uma especialização em consultoria de imagem. É. Depois eu comecei a fazer outros segmentos de faculdade, mas não terminei. Não, é moda, minha filha. É, Moda, não tem como sair. Se não tem sair, você como. volta de novo, Ai, meu porque Deus, é não tem isso, como. Eu entendeu? falo isso com todo mundo, gente. Você faz moda, uma hora a moda vai te pegar lá na frente, tá? Vai. Vai te Aham, pegar. vai. A criatividade, assim, ó. Por isso que a gente tá aqui, ó. Mentalidade Mentalidade criativa. criativa, Porque te exatamente. pega assim, te. E então, eu comecei a fotografar quando eu tinha 15 anos. Quando eu conheci um fotógrafo e a gente conversando e tal, ele falou assim: não, vamos tirar umas fotos e tal. Inclusive, Brian Carvalho, obrigada, porque você, assim, mudou minha forma como eu me via. Por que eu falo isso? Porque quando você cresce, às vezes, num lar e cercado de pessoas que são pessoas. Periferia, né? Eu vim da periferia. Sim, Você vê que o lugar ali do negro geralmente era uma periferia. É com pessoas, tipo, que não têm poder aquisitivo alto, ou que são pessoas que são ridicularizadas por causa do racismo, do preconceito. Você começa a entender que sua beleza não é uma beleza, é, né? Você começa a entender que seus lábios grandes, seu cabelo cacheado, tudo isso não é algo que é para se achar bonito, né? É algo para ser o quê? Ridicularizado, porque é o que você sim. vê. E você cresce naquele ambiente. Então, no meu caso, eu tinha muito sobrepeso, porque eu era gordinha. E eu cresci, assim, eu me olhava no espelho e não me achava bonita. E aí, quando eu fiz essas fotos, foi interessante porque quando eu fiz a primeira, gente, eu postei, na época, era a rede social que todo mundo usava. Quando eu postei, eu falei, gente, pra que eu tô fazendo isso? Que coisa horrorosa. Eu nem sou bonita, pra que eu tô postando essas fotos? Sério? Sim. Assim, meu círculo social, quando, assim, eu mudei de círculo, é o que eu achava de bonito na televisão, em tudo. Por isso que eu falo que causa um impacto muito grande na nossa Muito. mente. Infelizmente. Rede social hoje em dia, né? Pra hoje. Nossa. E, tipo assim, e antes, era o quê? Televisão, né? Você ligava pra ver um filme, era mulher loura, magra, olho verde. Então, tipo assim, realmente você começa a entender que você não é bonita. Não.
E aí, eu fui e falei, gente, pra que eu tô fazendo isso? Pra que eu tô postando essa foto? Só que a chave. Mulheres, é a chave. Pega isso. Cara, eu comecei a ver várias vezes a minha foto. Várias vezes a minha foto. Até ela se tornar o quê? Comum pra mim. Comum. É. Porque se eu pego uma coisa e olho lá e deixo, É aquilo. é. E aí eu comecei a olhar, olhava. E aí eu comecei a gostar. Até que chegou um momento que ficou tão comum que eu comecei a gostar. Eu comecei a gostar do meu cabelo, comecei a gostar da minha boca, comecei a gostar. E eu vi que as pessoas comentavam. Sempre tinham comentários embaixo, você é bonita e tal, você é muito bonita. E eu ficava. Só que foi passando o tempo, eu comecei a fazer mais fotos com ele. Mais fotos. Eu comecei a postar essas fotos e ele me encorajava. Falava assim, você é muito bonita, gente. Você tem que postar mais fotos assim e tal. Isso vai dar pra você ser modelo. É o que a gente mais escuta, né? Exatamente. Dá pra você Ah, ser você é modelo. modelo? É, A pergunta mais comum que a gente sim. recebe. É. Não dá pra você ser modelo. Aí eu falei, cara, realmente. Só que é um trabalho interno que você faz primeiro, né? Que primeiro tem o negócio de você ver as fotos ali, você começa a se gostar. Mas e quando chega a questão de que alguém tem que te aprovar? Aí muda a história. Porque a autoanálise, ela já é dolorosa por si só. Muito. Agora, uma outra pessoa te analisando é pior ainda, né? É uma situação assim. Só que faz a gente crescer muito também, né? É, hoje eu vejo que é um crescimento. Não vejo como uma coisa negativa. Mas, e aí depois de tanto fazer essas fotos, eu comecei a. Gente começou a falar assim: você podia passar lá no meu estúdio pra me fazer uma maquiagem de você e tal. Gostei de uma foto que eu vi, como você pose e tal. E aí foi abrindo as portas. Primeiro foi gente do bairro onde eu vivia. E depois foi, assim, outras pessoas. Comecei a ir em estúdio, fazer maquiagem, porque naquela época era tudo muito simples. O meu meio também era muito simples. E aí eu saí desse meio. Saí desse meio e fui trabalhar em salão. Fazia unha. Hum, E aí comecei a arrumar cabelo. E eu comecei a trabalhar com 15 anos. novíssima. É. E aí eu larguei a escola. Larguei a escola, porque eu queria ter minhas coisas, queria fazer e tal. E aí não estava trabalhando mais como modelo, tirava uma foto ou outra, mas não. E aí quando eu fiz 18, eu fui trabalhar em shopping de carteira assinada. E aí eu entrei em contato com moda ali, porque eu trabalhei em loja de departamento. Já era toda uma Já questão. era toda uma questão. E aí nessa loja de departamento eu comecei a presenciar muito, que eu falei, cara, eu sou apaixonada por isso aqui. Não tem como. Eu tô. Não. Eu gosto. E aí eu recebi a oportunidade de fazer visual merchandising, né? E aí Olha. tive que estudar. Tive que estudar, e aí eu fiz curso de figurinista. E aí foi quando a moda voltou pra minha vida. Eu falei, realmente, porque aí você começa a estudar, você começa a entender a história. Sim. E aí você fica apaixonada, né? Infelizmente, né? Porque daí. Infelizmente, Porque daí, minha filha, pra você voltar não tem depois, não como. existe possibilidade. Não tem Tá? como. Você pode querer migrar pra outras áreas, porque querendo ou não, moda é muito difícil, Aham. porque há muita competição. Uhum. E, aliás, eu tava até vendo que o salário de costureira subiu. Porque eu lembro que antigamente costureira recebia super pouco, Sim. né? Mas agora você vai aqui no Bom Retiro, no Brás aqui, tipo, R$ 3.000, uma costureira. Sabe por que tá Gente. acontecendo? Moda tá se expandindo. Então, hoje Uhum. em dia, existe muitas mais profissões na área da moda. Uhum. E aí, o pessoal esquece de, tipo assim, do básico, que é costurar. Exato. Sem Então, tipo elas. assim, não tem mão de obra. Aí, se é mão de obra, Exatamente. é mais caro. Exatamente, você falou tudo. A galera tinha esquecido disso, né? E Aí, eu já sem. tô pensando, vou ter que estar estudando aí, Sim, costurar sim. pra entrar nesse meio. Sim, sim. Porque é um meio também que sempre precisa, né? É um meio que sempre precisa. Não existiria essas lojas grandes, marcas, se não for a costureira. Exatamente. Inclusive, eu até acho muito bonito que eu tava vendo um desfile outro dia.
E eu vi que o Fael, né, que ele é diretor criativo agora da Louis Vuitton, ele sempre leva todos os costureiros na passarela quando termina o desfile para aplaudir. Interessantíssimo isso, porque sem eles... Poucas pessoas fazem isso, né? Tem esse Exatamente. reconhecimento, né? Exatamente. E foi quando eu fiquei assim, presente na área da moda que eu comecei a trabalhar mais, fazer foto de novo. Inclusive, até porque as pessoas do meu trabalho falavam muito que eu tinha que fazer foto e tal. E aí... Só que aí também começou a vir aqueles episódios também, né? De ansiedade, né? Começou porque é tudo muito novo, né? É tudo muito... Eu não sei, é uma questão, assim, autoestima, autoconfiança, o amor próprio, eles são nuances, né? Sim. E tem horas que... Gente, um conselho. Se você não está se sentindo bem, finja. Finja. Você tem que fingir. As pessoas não precisam saber o que está acontecendo com você. Não. Meu amor, eu estou me sentindo horrorosa hoje. O meu ritual é o seguinte. Vou lá, coloco a melhor roupa. Primeiro eu tomo um banho. Coloco a melhor roupa. Faço uma maquiagem, passo perfume para ficar em casa. Isso ajuda muito. Mas é uma terapia que eu faço comigo. Porque sempre que eu faço isso, eu falo, não, eu tô mandando uma mensagem para mim. Até hoje eu não sei que mensagem, mas eu me sinto bem. Me sinto melhor. Pro seu eu interior, né? Tipo, eu preciso disso aqui. Sim, se for pra me colocar em palavras, eu não sei, mas eu me sinto bem depois. Eu tiro a maquiagem depois, tiro a roupa depois, mas eu me sinto bem. E aí, foi essa parte de trabalhar em loja de departamento, com a área da moda. Foi muito bom. Só que depois que deu mais ou menos quase 3 anos, me deu uma crise existencial. Eu falei, o que eu tô fazendo aqui trabalhando tanto? Eu não consigo investir em outra coisa. E eu falei, cara, o que eu tô fazendo? Aí você fala, será que eu tô fazendo o que é certo mesmo? Será que é isso mesmo que eu quero? Será que eu quero ficar a vida inteira assim? E lá, né, sempre não tem um sininho que apita, né? Uhum, sempre tem. Aí eu falei, não, não é isso. Aí quando eu tava pedindo pra ser mandada embora, eu consegui. E aí eu queria viajar pra fora do país. Aí eu fiquei doente. Aí não fui. Foi um outro momento também que eu tive que passar pelaquela questão de me entender, de me dar o limite, de me aceitar, de entender que tudo acontece para um momento certo, sabe? Tudo tem um propósito, literalmente, tudo tem um propósito na vida. E eu comecei a ficar mais tranquila. Eu comecei a entender mais um pouco, que eu falei, quando geralmente mexe com alguma questão muito sensível sua, no caso que é saúde. Sim. Mental, principalmente. Sim. E no meu caso foi os dois na época. E aí eu falei, cara, tem que dar um... E foi quando eu me apeguei muito à fé também. Foi nesse momento que eu apeguei muito à fé. Às vezes é isso, sabe? A espiritualidade, ela entra na vida da gente de uma forma que a gente não entende. Exato. E aí, tipo, tudo começa a fazer sentido depois. Sim, E isso envolve, tipo, todas as áreas da vida, né? exatamente. Igual você falou, tudo faz sentido depois. Exatamente. A espiritualidade, ela faz isso. Ela traz essa questão. Nossa, por isso que não tinha dado certo lá naquela época. Porque era para dar agora. E foi essa parte da espiritualidade que também me fez dar um... Como se diz? Eu subi um pouco mais a questão da minha linha de pensamento. Falei, Um não. insight, um estralo, assim. Sim, sim. Aí eu falei, não, peraí. Tô sentindo, tem que ser pelo que eu tô sentindo. Tem que ser que me faz vibrar. E o que tá me fazendo? E aí, passou isso, eu comecei a trabalhar como freelance, né? Porque, infelizmente... É o que nos sobra, né? E o que também a gente sonha, a gente idealiza, mas até ele acontecer, a gente precisa, Demora né? bastante, né? Na vida financeira, a gente precisa de dinheiro. E aí foi quando eu comecei a fazer freelance. E aí uma agência entrou em contato comigo, falando que estava precisando de modelos do meu perfil e tal. E aí eu fui e consegui ser agenciada. E aí eu lembro, foi bem engraçado, Ariel, porque eu lembro que na minha seletiva, quando foi para me avaliar,
eu lembro que eu cheguei lá, só tinha meninas brancas, magras. E é, assim, o padrão, né? Eu falei, o que eu tô fazendo aqui? Infelizmente, aí você começa a criar essa linha de raciocínio, né? Sim, Esse pensamento. sim, e acaba que a gente também começa a criar um bloqueio, né? Porque a gente fala, não, esse lugar não é meu. Só que na mesma hora que eu pensei isso, eu falei, não. Me disseram muitas vezes que esse lugar não é meu. Mas por que ele não é meu? Eu vou ir lá. Eu vou subir. Eu vou pegar o que é meu por direito. E foi quando eu pensei assim, que aí eu fui na seletiva. E eu lembro que a produtora falou comigo assim, falou assim, Geise, todo mundo tinha passado na parte da avaliação de texto, né? E ela falou assim, Geise, eu estou muito ansiosa para chegar à sua parte. Estou muito ansiosa para te ver. Eu falei, a expectativa. Quando é a gente, a expectativa é muito mais alta, né? Exatamente. Eles colocam maior expectativa ali pra você, né? Tipo, ai, superar as outras. Exatamente. E você entende muito isso, que porque a pessoa negra tem que ser 1000 vezes melhor. Uhum. Esse comentário, mas acaba que foi isso que aconteceu e graças a Deus. Eu lembro que eu consegui, decorei o texto, consegui, fui assim muito bem. Eles me aprovaram, porque não é só chegar, tirar foto. Não, gente. Ainda tem todo um processo por trás. Você É sabe toda uma bem, você questão, sabe é toda uma bem. questão. Então, e aí eu lembro que eu fui, cheguei nessa parte aí e foi a hora de trabalho, né? Porque o perfil, eu tenho que entender o meu perfil. Eu sou uma modelo curve. Sim. Então, eu preciso de entender que eu sou uma modelo curve, sou negra. Então, tipo, a pessoa que vai me contratar é para trabalhos específicos, né? E eu não sou uma modelo eu sou fashion, eu não sou uma modelo comercial. Na verdade, Seria comercial, né, também. sim, aqui não desfila. Eu É confundi agora. É comercial. comercial. Eu sou modelo comercial, eu não sou Que o fashion. fashion, eles assim, É, tem que ser muito magro, alta, não sei o exato, quê, exato, esbelta. exato. E a gente ainda vai estar tocando sobre esses assuntos também, viu? Pois é. São Paulo Fashion Week aí deu o que falar, eu quero saber suas opiniões. Ah, sim, claro. E aí, eu fui e falei, cara, realmente, eu tenho que entender o meu padrão, eu tenho que entender, porque não basta, é igual na moda, não basta você entender só de moda, você tem que entender que área ali que você vai atuar. Exatamente, porque tem diversos. Exatamente. E também entender que a área que você mais gosta e que você também é boa. Eu acho que essa parte de também é boa, eu acho que entra muito na parte que você gosta. Porque boa a gente pode ser em qualquer área se a gente lutar, trabalhar, investir naquilo. Porque eu sempre vou falar, gente, o esforço ganha do talento. Óbvio. Porque senão todo mundo seria famoso, seria reconhecido. Né? Exatamente. E aí, quando eu comecei a entender o meu padrão, eu falei, cara, eu tenho que investir nessa área onde que eu vejo que é uma área mais precária, que não tem tanta gente igual eu. E que tal eu começar a fazer isso nas redes sociais? Que tal eu começar a encorajar outras mulheres que são igual a mim? Eu posso usar isso como um gancho. E aí eu tive essa ideia, mas ficou só na ideia. Não fiz nada. Só. E aí, uma conversa um dia com uma amiga minha, ela era bem assim. Ela tava tipo. As roupas dela estavam enfrentando um problema da autoestima, né? Porque Uhum. ela tinha um corpo maior e ela falava comigo assim: Nossa, tô sofrendo muito com essas coisas e tal. É lógico, eu não consigo achar roupa, é isso, é aquilo. E aí ela foi e falou um dia comigo assim: Não, Geise, eu fiz uma maquiagem e tal, não sei o que, não sei o que. Eu falei: Sua maquiagem ficou linda. Mas também eu vi que você tá com cropped. Eu amei seu cropped. Ela falou assim: Eu tô usando por causa de você. Aí eu tô assim: Hã? Ela falou assim, Influenciadora. sim. Ela falou assim, por que você tá usando cropped por causa de mim? Ela falou assim, porque eu vi que você postou. E você tem um corpo igual ao meu, só que você usa cropped e eu também vou usar. Porque eu vi que você ficou bom. Foi um comentário tão simples da forma que ela falou, mas isso causou um impacto tão grande na minha mente que eu falei, gente, olha o poder que a gente tem de influenciar. Muito. E geralmente, quem a gente influencia mais quem tá perto da gente. Então, ela é minha amiga. Ela viu usando uma roupa e falou, cara, e aí
ela começou a falar isso para as outras meninas. Ela falou assim, não, uso cropped porque a Geise usa cropped e tal. E eu falei, cara, realmente, a gente não precisa de ter uma barriga chapada para usar um cropped. A moda, ela é isso. O bom é que ela é um lugar que você pode, assim, fazer muitas coisas, né? Exatamente. E aí foi essa área, essa parte dela que mexeu muito comigo de falar sobre isso nas redes sociais. Aí eu falei, é um público que eu sei que eu vou alcançar. Só que também entrou a parte que eu estava num momento que eu não estava saudável, né? Que também é uma Primeiro, coisa cuidar muito de si, né? importante. Vamos lá, vamos se aceitar. Vamos, tá. Mas tem a parte da saúde. Que é E importantíssimo. exatamente. Aí foi quando eu descobri que eu estava com pré-diabética. Minha pressão subiu tanto num dia que quase me deu derrame. E eu falei, cara, e tudo isso, quando eu fui no médico, era para sobrepeso. Eu falei, não. Nossa. Eu falei, não. Porque na minha família já tem, né? Aí eu falei, não, cara, eu tenho que ir pra academia, eu tenho que emagrecer. E aí começa a se pensar, não, espera aí. As pessoas falavam porque eu tinha um corpo tal que eu me aceitava e elas esperavam em mim e agora. Como é que eu faço? O que elas... Mas então, um pensamento meu. Eu acho que assim, uma coisa é você ser gorda, mas ser saudável. Outra coisa é não estar saudável, sabe? É que nem a Thais Carla, né? Ela, tipo assim, bom, pelo menos o que ela diz é que ela é saudável, Uhum, né? Então, se ela tivesse problemas de saúde e ter que emagrecer, ok. Não é por ela ser gorda, mas é pelo problema de saúde, uhum, sabe? Então, eu acho que é isso. A gente tem que ter essa diferenciação, sim. essa distinção. E interessante você falar isso porque eu estava lendo sobre ela até outro dia que saiu notícia, que agora ela fez bariátrica, né? Hum, E aí ela estava explicando justamente sobre isso, porque na época que ela falou que ia fazer, ela sofreu muitas pessoas fazendo comentários negativos, porque falando, não, porque você sempre levantou a bandeira e tal. Mas ela falou, ela não tava saudável, eu não estava bem, né? Eu me aceito meu corpo, mas eu não estava bem, eu não estava saudável. Eu tava falando tudo, mas chegou um momento que ela tava tipo assim, ou você emagrece ou você morre. existe essa questão também que poucos falam. Exatamente. E aí eu falei, não, cara, eu sou uma mulher que eu sou uma mulher maior, eu já sou grande, né? Eu sou grande de estatura, eu sou grande, né? Não tem como, às vezes, eu querer ser uma mulher muito magra. Não vai fazer parte do meu perfil. Eu também É, às vezes é gosto. sobre isso também. Sim, só que eu posso ser essa mulher de uma forma saudável. Que aí foi quando eu comecei a treinar. Aí eu comecei a treinar, alimentar bem. Eu vi também, comecei a fazer terapia, eu vi também que eu comia compulsivamente, né? E foi quando eu comecei a tratar essas coisas que eu comecei a me sentir melhor e comecei a me amar mais. Porque Que é entra essa parte, importante, né? sim, quando você se cuida, você se ama mais. Com certeza. Você entrou na academia, minha filha. Já é a Autoestima, porta. Já é a porta, você fala, assim. meu Deus, É isso, é gostosa. gostosa. E é porque fica tudo durinho também, né? Que a gente fica, ai meu Sim. Deus. E aí eu falei, cara, eu vou começar a fazer isso agora, eu vou falar dessa parte. Então, inclusive até hoje nas minhas redes sociais, eu sempre tô lá postando que eu tô treinando, que eu tô alimentando bem. Sim, sempre. Sim, porque pra mim, igual eu falo, eu quero, né, chegar num corpo um pouco menor do que eu tô agora. Eu já emagreci mais de 30 quilos. Sim, mas eu quero emagrecer um pouco mais, mas é por causa da questão de saúde. Porque me acho bonita assim. Eu gosto de mim assim. Maravilhosa. Como eu gostava de mim também quando eu era maior. Só que tem a questão da saúde. Eu tenho que ser uma pessoa saudável. A influência eu tenho que usar para as coisas positivas, né? Exatamente. Igual essa questão de ser uma modelo plus, uma modelo curva, uma modelo mais magra e tal. Você pode ser qualquer uma dessas. Mas o que você está passando para o público em questão de influenciar? Exatamente. É, Que é importantíssimo. exatamente. E quando eu te conheci, eu tava numa fase da minha vida também que, assim, tava, tipo, muito querendo, ai, Rastafari. Sim. Muito, ai, Rastafari. E aí, quando eu te vi, você e o Franklin e afins usando dread.
Tinha dread. Lembra que, não sei se você vai lembrar que eu te perguntei, eu falei, cara, como que é colocar dread? Demora muito, tipo, quando você pagou e afins. Porque eu tava louco querendo colocar. Uhum. E aí, eu acho que vocês também me influenciaram muito bom, muito positivo nisso. Porque logo depois eu falei, cara, vou ter que colocar dread. Coloquei dread logo depois e afins. Mas foi através de influências também, suas, assim, principalmente. Ai, que Então, bom. assim, vocês conseguem influenciar, às vezes, nem. Sem nem precisar falar. Sim, Às vezes é só sim. você estar na rua ali, você já acaba influenciando as pessoas. Nossa, é interessantíssimo isso, porque realmente, olha, eu nem pensava que sei lá, se tinha gostado, olhado, e influenciei você a colocar. É, bom de ser negro é que a gente é uma resistência, né? É tudo. A Muito. gente. E é bom que também muitas coisas ficam boa. É igual eu brinco com minhas amigas. Gente, lace em mulher negra. Qualquer lace. É Você maravilhoso. pode colocar liso, cacheado. É maravilhoso. Mas a questão do Rastafari foi muito bom porque eu peguei um lado assim, diferente meu. Que eu me senti mais liberta, né? Eu sempre quis ter. E sempre gostei de tatuagem, sempre gostei do estilo mais alternativo. E aí, quando eu coloquei, eu falei, cara, me encontrei. Me encontrei, que eu fiz o dread, coloquei a tatuagem. Eu tava me sentindo mais poderosa, tava me sentindo mais confiante. E eu acho que isso também vai refletindo, né? A gente às vezes influencia a pessoa justamente por isso. Só porque você tá fazendo algo que você quer, que E você você estava gosta. se sentindo bem, É, né? Então você transparecia aquilo. exatamente. Só que é uma coisa também que eu tive que aprender é não ficar refém também só disso, né? Porque às vezes as mulheres negras, quando colocam trança e tiram, é uma depressão. É, eu entendo. Eu entendo. Dread também é uma grande questão. Ai, homens também, meu Deus do céu, eu imagino quando você tem a vida inteira, sempre tá ali com uma trança, um dread. E aí você tem que tirar. Se tirar aquilo é uma questão. Aí você fala, meu Deus, eu tô me sentindo tão feio. Nossa, é toda uma questão. E eu também, eu fui tirar porque me deu uma crise existencial. Aham. Eu fiquei assim, cara, preciso mudar alguma coisa em mim. E isso foi em fevereiro. Tipo, bem na época do meu aniversário. Sim. Aí eu assim, cara, eu preciso mudar alguma coisa, eu tô mexendo meio estranho, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Uhum. E aí eu tinha olhado pro meu cabelo, cara, tipo assim, me ficaram me questionando, por que que você tirou? Porque fazia um mês que eu tinha trocado o dread. Uhum. Por que que você tirou? Você pagou caríssimo pra tirar assim? Eu falei, gente, paguei. Aí eu fui cortando, a hora que eu cortei, tipo, eu tinha meio que pintado o dread. Só que eu fui no cabeleireiro pra pintar. Tava tudo cheio de tinta. O cabelo. Aí eu falei, não, vou tirar isso aqui agora. Fui tirando um por um, assim, ó. Fiquei 6 horas tirando Você os foi dreads. pintar o dread? Tinha pintado, só que daí ele é aquele sintético, sabe? Ah, Era tá. cabelo sintético, não era normalzinho. Sim. E aí a cor não ficou, não fixou a cor. Porque ele era amarelado, sabe? Aí eu pintei pra preto. Sim, eu lembro. Ele era com as pontas louras, né? É, tipo, ele era todão loiro. E aí eu falei, ai, cara, não vai dar. E eu tinha cortado o Chanelzinho, já tinha feito toda uma questão. Aí eu falei, vai ser isso mesmo. Eu Que tirei, eu louco. falei, ai, me libertei, me libertei. Mas é assim também, com o tempo eu fui me adaptando a esse estilo de cabelo novamente. Porque eu já tava adaptado naquele outro estilo. Exatamente. E também acho que entra muita questão quando a gente começa a estudar um pouco sobre estilo, sobre moda, a gente vê que às vezes a gente usa as coisas também que não valoriza tanto a nossa beleza natural. Exato. É. Que eu lembro que quando eu pego as fotos de antes, eu olho para fotos que eu tava com dread, eu falo, gente, olha só. Tipo, eu tinha um visual bem empoderador, tipo assim, bem forte. Mas eu tirei com aquela coisa mais suave, sabe? E também é mais fácil de cuidar, né? É, Quando você tá natural, é bem mais fácil de cuidar. muito mais fácil. Dá trabalho. Mas é uma coisa assim que é o seu cabelo, né? É o seu cabelo. E aí, em volta disso, tem muito, mas eu não sei se já te aconteceu isso, mas muito, muito, muito preconceito da parte das Sim, pessoas. muito. Das pessoas chegarem e você falar assim, isso fede? Isso cheira mal? Você Ai, lava? sabe, tipo, mas pode lavar?
ficava com a gente, a cabelo normal, gente, não tô te entendendo. É normal. Exato. E aí, é porque meu amigo tinha, minha amiga tinha, e tipo, porque fedia, fez. Eu falei, então é mau cuidado da pessoa, não significa que o meu vai feder. Você quer cheirar? Eu dava pra pessoa cheirar, porque não era possível um negócio desse. Óbvio. Porque, gente, e é umas perguntas que você fala assim. Preconceito enraizado. Essas partes do dread, eu sempre escutava isso. Quando eu fui pra Argentina, eu lembro que eu tava com cabelo natural, mas eu tinha acabado de tirar o dread. Eu lembro que eu mostrei uma foto, todo mundo branco lá, né? Uhum. Eu mostrei uma foto, todo mundo perguntou. Nossa, você tinha dread, que não sei o quê, tal, abismado. Aí uma pessoa chegou pra mim e falou assim, nossa, mas não fedia, não? Nossa, mas era muito grande, né? Nossa, mas é uns comentários que você ouve e fala assim, cara, sabe? Desnecessário, né? E o pior é que ainda era outra língua, né? Era em espanhol. Aí, pra te xingar, Aí pra me nossa. xingar era difícil, porque eu não tava falando muito bem espanhol. Ai. E sobre a autoaceitação. Eu nem sei o nome disso. Essas pintinhas. Tipo umas sardas, né? Então, como que você se aceitou com isso? Porque assim, eu tá começando a nascer. Isso é Uhum. eu não sei se é de família ou não, porque eu sei que Sim. meus tios têm, Uhum. minha mãe tem, Sim. e agora eu tô tendo. Sim. Só que, tipo assim, eu tô me achando muito estranho, porque tá pequenininho, tá uma questãozinha. E eu vejo que. E você fica lindo. Eu fico, ai, gente, se fosse que nem o dela, assim, tava ótimo. Mas não, tá estranho. Tipo, como que você se autoaceitou? Como que nasceu e afins? Ó, eu ter colocado essa cor de cabelo favoreceu. Por quê? Porque combina, né? Mas, o que acontece? Minha família, assim, minha tia e meu pai eram as pessoas que eu conhecia que mais tinha. E eles morreram, né? Então, meio que no começo, eu achava feio e queria tampar com maquiagem. Mas Uhum. que esse processo de aceitação de quem eu sou, do meu corpo, da minha cor, eu comecei a entender que tudo que está em mim, que está, tipo assim, no meu corpo, faz parte da minha história, faz Sim. parte de quem eu sou. Tudo conta uma história no corpo da gente. Nossa cor, o nosso olho, A cultura, a a origem. cultura, a origem, o cabelo. Tudo isso veio de pessoas lá atrás. Então, a gente está contando história. Então, por que eu vou ter vergonha ou medo, alguma coisa relacionada a isso, por causa do que o meu corpo está contando uma história? É igual eu falo, quando as mulheres geralmente que têm estria, celulite, dependendo do que for, o corpo conta uma história, Até as gente. sardas mesmo. E as sardas também não é diferente. Então, ela tá aqui, mas está contando uma história. Isso aqui vão de pessoas igual que eu falei do meu pai e da minha avó, do meu pai e da minha tia, que morreram. Então, isso aqui está contando uma história lá do passado, sabe? E a gente que é negro, a gente tem essa questão, né? De ter essas coisas que vêm no nosso corpo, que aparecem. É igual, por exemplo, um exemplo, às vezes, que o nosso corpo tem partes escuras. Isso Sim. é natural nosso. É natural a gente ter parte mais escura do corpo. E também que foi um pouco difícil para me entender, né? Porque Nossa, eu acho que isso também é uma grande parte, assim. Tipo, a minha família mesmo, a maioria das mulheres tem partes mais escuras, tipo, nas axilas e afins. O meu não tenho, mas aí elas olham. hum. Sabe, tipo assim, é diferente da família que não tem. sim, não é original. Não é original, não é da Sim, família. exato. Mas é difícil, né? Como que Sim, você sim. lidou com isso? Então, essas partes escuras do corpo eu tentei procurei primeiro um dermatologista, né, para entender, porque eu lembro que eu tinha no pescoço e eu lembro que era excesso de açúcar. Sim, deixava as partes mais escuras, quando não estava regulado muito bem a questão da alimentação. Depois que eu emagreci, comecei a regular minha alimentação, melhorou. Eu fiquei surpresa, Sério? aham, fiquei surpresa. E aí, agora que eu tenho umas outras partes, como axila, essas coisas que não saem. No rosto eu tinha, aí eu comecei a fazer procedimento com ácido, essas coisas, Uhum. para equilibrar o tom, porque era sol. Mas tem outras que não, tem outras que são minhas. Então, tipo, eu aceitei o que é meu. Porque eu fui pro médico para saber exatamente o que era e tal. Mas eu aceitei o que é meu. Tá aqui, em assados.
foi um presente pra mim, porque É maravilhoso. sim, porque hoje em dia eu falo, cara, não tem como, eu não consigo viver mais sem, porque combina tanto com o meu cabelo. Sim, e tipo, com seu rosto, casa tudo, Sim! sabe? Pois é, eu acho que é por isso, eu tô sentindo bem na casa onde eu moro, né? Com o meu corpo. Aí tudo Exato. fica bonito, mas é porque eu tô me sentindo bem. Muito bem, assim. E foi um processo até chegar nesse bem, né? Nossa, põe processo nisso. Nossa, é um bom processo, né? Sim, sim. E falando sobre os modelos que eu tinha falado sobre São Paulo Fashion Week, Aham. você é modelo, por exemplo, Uhum. você é alta, você Uhum. conseguiria desfilar no São Paulo Fashion Week. Uhum. Você já tentou alguma vez, alguma coisa? Não, não, Nunca tentou. não. Mas o que que acontece? Rolou aí as questões, acho que você já viu na internet, porque todo mundo tava vendo, né? A questão de influenciadores no São Paulo Fashion Week, tipo, no desfile. Uhum. Eu acho que assim, você tem um ou outro representando a marca, tudo bem, mas agora Sim. assim, encher a marca e. Não dá, Sim, sim, né? sim. O que que você acha com isso? Porque assim, os modelos ficaram putos. Literalmente, eles ficaram assim, coisados, porque tirou o trabalho. Às vezes, eles faziam um casting, chegava quase até o dia e tal. Chegava no dia, desmarcavam com eles. Aí eles viam a roupa com outra pessoa, tipo, com um influenciador. O que que você acha disso, dessa influência? O primeiro de tudo é que eu acredito que é, eu acho que eu ainda tenho esperança que o mundo ele está passando por uma reforma agora e está começando na nossa geração, não, na minha, na sua geração, em que as pessoas estão começando a perceber mais as coisas e não aceitar certo tipo de coisa e procurar mais conhecimento. Por mais que tá tudo com muito, tipo assim, muito fácil acesso à internet, mas tem muita gente usando isso pro lado positivo, que são os ativistas hoje. E Sim. como uma pessoa ativista que eu sou, eu acredito muito que tem solução para tudo isso. Por que eu estou dizendo isso? Porque hoje você vê que para uma marca, às vezes, te contratar, porque você está aqui num podcast, por exemplo, ou para você desfilar para uma marca, eles procuram primeiro suas redes sociais, seus seguidores. Isso é bom? É. Mas qual que é o motivo que você influencia? Eu acho que se essa fosse a pergunta, quando fosse escolher modelos para, né, que no caso eles são influencers, mas estão ali como modelos, Uhum. seria bem melhor. Porque o que você influencia? Será que é só números? Só números. Não. Essa pessoa fala de moda. Essa pessoa fala de corpo. Essa pessoa fala de beleza. Essa pessoa ela fala de coisas que realmente vão causar impacto na vida de alguém. E eu acho que tinha que ser sim, sabe? Eu, particularmente, acho isso uma coisa lamentável, Exato. porque, como nós somos modelos, a gente sabe o tanto que é difícil. Você está ali em cast, você está preparando seu corpo, você está recebendo não. Ou quando você recebe um sim, tem ainda um trabalho para você chegar naquele lugar ali. E eu acho que é uma injustiça, né? Uma Demais. injustiça. Muitos, muitos modelos, eles saem das suas cidades. Às vezes são outros estados até. Vêm para São Paulo para tentar essa carreira e acontecer isso. Então, tipo, aqui em São Paulo a gente sabe que, tipo, é tudo muito caro, aluguel é caro, tudo muito caro. Então, eles, tipo, trabalham como freelancers, com outras coisas para conseguir se manter, né? E Uhum, manter esse sonho além, uhum. sabe? Mas muitos, infelizmente, desistem. Desiste. Justamente por isso. Exatamente. Porque ele olha e fala, não, eu tô aqui ralando, mas é quem tem, sei lá, 1 milhão de seguidores, 500 mil de seguidores que vai conseguir fazendo um vídeo que não tem tanto conteúdo relevante assim, mas viraliza. E eu tô aqui, uma pessoa né, real, fazendo coisas reais, lutando, batalhando e não consigo. É muito triste, muito triste. É que nem na área da publicidade, por exemplo. Na área da publicidade, claramente que quem vai ganhar mais dinheiro são as pessoas que já estão no topo de seguidores, né? Uhum, Óbvio. óbvio. Mas tá tendo muita demanda, assim, de pessoas e pouco trabalho. Por exemplo, eu mesmo, na área de publicidade, é 21 anos. Eles começam, tipo, trabalhos a partir de 25 anos. Sabe? Tipo, a gente precisa de pessoas
a partir de 25 anos, mas e o pessoal a menos disso? Não trabalha. Não trabalha. E aí, que é uma fase que você está tentando, que você está buscando. E é igual aconteceu, né? Comigo. Não consegui trabalhar nessa época. Agora que eu estou trabalhando é com 30. Mas é tanta coisa que eu já tive que passar. Por quê? Nessa época aí não tive a oportunidade que eu queria. Não me deram a oportunidade, né? É muito triste, lamentável toda essa situação. Exatamente. Mas eu tenho fé. A Que as coisas fé, vão a mudar. esperança é a última que morre. Sim, sim. E tem a questão sobre modelos curves e afins. Tava muito em alta a questão da diversidade de modelos nas Aham. passarelas e afins. Só que assim, do ano passado pra cá, rolou muita questão de magreza novamente. Uhum. Então, tipo assim, Ozempic, receitinha pra emagrecer, não sei o quê, não sei o quê. Aí, esse ano, só magra nos desfiles. Só. Só magra. Você vê, assim, pouquíssimas pessoas, né, de peso maior. Porque só magra. O que você acha disso? Você acha que vai acabar voltando essa estética de pessoas mais diversas? Ou vai continuar regredindo do jeito que tá? Desde que o mundo é mundo, é difícil a gente falar que isso não é uma coisa que vai acontecer de novo, porque a moda, desde quando tudo começou, foi idealizado que tem um estereótipo para ser modelo. Então, isso é uma coisa que foi falado desde a época dos nossos avós, né? Desde aquela época já falaram, modelo é assim, assim, se é muito magra, se é assim, serve para ser modelo. É um processo que eu acho que ele é lento. Vai ser um processo muito lento. Não é porque agora que eu estava acompanhando que teve muitas modelos plus size, igual, por exemplo, a marca da Versace, que é a Precious. Ela é linda. E aí ela foi chamada pela Donatella para desfilar para Versace. Ela, assim, ela pegou inúmeros desfiles de marcas conceituadíssimas. Só que uma. Ela é uma. Não tem mais igual. Sim. Você vê que só uma. Enquanto as outras. Então, acho que está ganhando espaço devagar. Tem essa questão do para um pouco, mais volta, para um pouco, mais volta. Mas eu acho que eu tô aqui para levantar essa bandeira, né? Que a gente tem que ser visto sim, a gente tem que estar na passarela sim, a gente tem que falar sobre moda sim. E eu acho que essa questão eu acho que é um processo lento. Mas eu, como pessoa, fazendo isso, não vou desistir. Com Né? certeza. Não vou Jamais. desistir. Por mais que eu sei que é lento, porque eu acho que é uma revolução. A revolução ela é algo que ela é temporal. Ela é algo por acontecer agora, mas que as pessoas vão colher o fruto mais para frente. Que vai ter outras pessoas fazendo isso, fazendo isso, fazendo isso. E é isso. Eu acho que com o tempo. E você viajou sobre o mundo, né? Não ficou só no Rio de Janeiro. Não. Como que foi essas experiências? Como que você pensou em viajar? Como que surgiu tudo isso? Primeiro de tudo, eu vi um vídeo. E esse vídeo falou sobre a questão da gente estar em lugares. E às vezes você está em um lugar que não te cabe. E aí eu falei, eu tô tentando me encaixar em lugares que não me cabe. E aí foi quando eu decidi, falei, vou tentar, vou ir para outros lugares. Foi um susto, assim, sabe aquela coisa que você não pensa muito, só faz? Uhum. Foi assim. E aí foi quando eu fui fazer essas experiências que eu fui realmente reconhecendo mais de outras pessoas, vendo meu poder diante das situações, porque passei muita dificuldade. Eu lembro que o meu insight, mas a minha maior dor foi quando eu fui para a Argentina e foi o meu primeiro voo internacional, primeiro país, e meu pai morreu durante o voo. Estava doente, ele morreu. E aí ele morreu. E aí quando eu cheguei lá na Argentina, eu lembro que eu passei um episódio que eu quase dormi na rua porque eu fiquei também sem dinheiro. Aconteceu um problema com o meu cartão na conta lá e eu não falava espanhol. Por mais que pareça algumas coisas, você não fala a língua, você está em outro país. E eu lembro que, assim, foi o dia que eu falei, cara, eu vou desistir aqui. E eu lembro que não dava também para me voltar para o enterro.
Porque eu lembro que eu tava sem dinheiro nessa época e o dinheiro só ia. Eu ia conseguir pegar o dinheiro de novo só depois de 4 dias, que ele ia ficar congelado na conta. Menina. E aí eu lembro que eu falei, cara, tô aqui, tô sem dinheiro, não consigo nem voltar pra ver meu pai. O que que eu faço? Aí sei o que? Eu peguei a fé. A fé. E aí foi que tudo mudou. Depois daí eu descobri realmente a minha força. Foi aí que eu consegui passar em outros lugares. Foi aí que eu consegui enfrentar muito racismo e preconceito por ser latina, por ser negra, né? Porque tem muitos estrangeiros, europeus, pessoas dos Estados Unidos, Sim. que viajam muito para esses lugares, né? E acabou que eu encontrei muita gente assim. E eu tinha que. E também meu inglês era o básico. Então, eu não falava direito espanhol. Então, foi assim. Eu realmente vi ali. Eu falei, não, cara, depois de ter viajado isso tudo, não, eu sou forte. Eu sou forte. Muito forte. Eu sou forte porque quando eu olho para trás, eu falo o que eu passei. Foi muito além. Sim. E você foi pro Peru também, não foi? Sim. Eu fui para Argentina, o Peru e a Bolívia. Inclusive, o Peru é um dos lugares mais mágicos que eu acho no mundo. Não fui para outros lugares ainda, mas lá me marcou de uma forma incrível. Lá é um lugar que tem um poder espiritual muito grande. Muito Babado. grande. Muito grande. Eu não fui para Machu Picchu, né? Que geralmente o pessoal fala que lá tem um O pessoal já vai portal. logo lá e faz toda a É... questão. Mas eu fui para um lugar que me marcou demais lá. Chama o Templo de Sacsayhuama. Ele é um templo onde os incas faziam cultos, né? Era um lugar que eles falavam que tinha uma presença muito grande espiritual. E o povo se reunia ali para fazer os cultos. E nesse lugar aí, lá, Lá pegava fogo. lá tem uma presença. Lá é forte. Passei. A gente vai ter que estar viajando alguns dias juntos. Com certeza. Experienciando, assim, o mundo, a vida, a vivência. Sim. Ai, você vai Militando adorar. muito. Sim. Ai, eu amo. Bom, é triste a dor da partida, mas a gente vai ter que ir. Eu ficaria horas aqui falando com a senhora, porque tá muito Sim. gostoso o clima. Ficaria horas. Sim. Mas quer deixar algum recado para as pessoas e afins? O que eu deixaria hoje para as pessoas, um recado, é que aquele vídeo que eu vi aquele dia, gente, mudou minha vida. E nele fala exatamente assim. Foi uma metáfora que o cara usou, mas fala de um vaso de planta. Ele tinha 2 vasos iguais. E eu lembro que ele falou que teve uma chuva, algo, e um vaso quebrou. E aí esse vaso quebrou. E aí ele foi, pegou e plantou em outro lugar. Aí ele foi, depois de um tempo, foi olhar esses vasos e viu que estava no vaso estava do mesmo tamanho. Aí que mudou de lugar, estava enorme, virou uma árvore. E o que eu quero dizer é isso. Às vezes a gente só está num lugar que às vezes não está cabendo a gente. Porque talvez se você mudar desse lugar, tudo pode acontecer. Cara, maravilhoso. Sim. Perfection. Gente, não vou nem estragar mais o clima, vai ser sobre isso, entendeu? Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal, apertar o sininho de notificação. E até o próximo episódio do Mentalidades Criativas.